A conexão caiu, mas estamos de volta. Pessoal se conectando, seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. A internet tá um pouco... A internet tá andando aí. Não tá cooperando muito hoje, não. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue. Fala, professor Daniel Mitidiero. Tudo bom? Tudo bem, meu xará? Tudo bem. Hoje é Daniels aqui na Sosproc. Eu me arrisco, inclusive, em dizer que de todas as lives que nós já tivemos aqui pelo Instagram, com o senhor, o senhor tem o nome mais bonito dos nossos convidados, todos que vieram aqui. Eu digo isso por experiência, é o nome mais bonito. Não teve outro aqui que teve o nome mais bonito do que o senhor. Não, eu posso dizer exatamente a mesma coisa, assim, é a pessoa com o nome mais bonito que eu já pude participar de uma live, meu velho. Tudo bem? Tudo bem, coisa boa, professor. Que honra e satisfação tê-lo aqui nessa live. Explicar enquanto o pessoal está entrando, esse projeto que a gente tem aqui em Sergipe é um projeto pioneiro. Acredito que fazemos um ano, agora em novembro, né? Tivemos até a inauguração oficial, viu o professor Mazei, o professor Maurício. Já tinha falado com o professor também, para trazê-lo aqui. Espero que pós-pandemia venha comer um caranguejo, um aratu, conhecer aqui o... Já conhece Sergipe, Aracaju, mas não? Já conheço Aracaju, já fui aí uma vez. E lembra até que quando eu fui aí uma vez, fui até ao Xingó, aí na divisa. Foi super Coisa legal. boa. Que bom. Super legal. Vamos repetir o passeio. O que não vai faltar aqui são guias turísticos. Coisa boa. A admiração aqui é grande. E a sociedade surgiu justamente com o intuito de difundir o conhecimento do processo aqui em Sergipe. Contamos com o apoio de vários processualistas daqui, dentre eles o professor Manuel Costa Neto, o professor Alisson Aragão, que são processualistas da terra, e com essa através da sociedade nós podemos dialogar também, né, com vários processualistas do Brasil, e para nós é uma grande honra ter o senhor aqui. O senhor que inclusive que é uma referência, não precisa nem ler currículo aqui, só o fato de falar Daniel Mitidiero, acredito que quem estuda processo é referência obrigatória. Pelo menos foi na minha vida acadêmica, desde a época da universidade, dentro da bibliografia que eu utilizava, acredito que desde o processo civil 1, 2, 3 e 4, sempre na bibliografia básica e na complementar tinha algum livro do professor Daniel Mitidiero, juntamente com o professor Marinoni. Está entrando aqui o professor Alisson Aragão, que foi meu professor na graduação, que não me deixa mentir. Então foram várias noites, né, viradas, estudando o professor Daniel Mitidiero. Então, para a gente, mestre, seja muito bem-vindo. Sergipe aqui sempre irá lhe acolher de braços abertos, pois a admiração é muito grande. Seja bem-vindo. Pô, muito obrigado, Daniel. Eu fico muito feliz, eu fico realmente tocado quando eu escuto depoimentos assim de pessoas que leram os livros, né, que acompanham a trajetória, porque a gente acaba escrevendo para isso, né, para trocar ideias, para de algum modo se conectar com outras pessoas, pensar a justiça civil de uma maneira mais apropriada, de modo que realmente escutar isso de ti aqui, escutar aí de Sergipe, a gente está aqui do Rio Grande do Sul indo para o Sergipe, uma ponte aérea linda, é realmente muito legal, é muito bom, eu fico muito feliz, que bom que é assim. Que bom. É muito bom também essa live de hoje, porque eu com certeza vou me apropriar de muitos elogios. Que a pessoa falar, Daniel, para o professor Daniel Mitidiero, eu vou me sentir aqui também. É bom de ter um convidado ilustre com o mesmo nome, é isso. Pessoal, hoje aqui, já iniciando, nós vamos falar de um tema que, inclusive, é um dos meus livros de cabeceira, que o professor Daniel Mitidiero sabe disso, até porque tem um autógrafo dele, que é esse livro aqui, que é a colaboração no processo civil do modelo ao princípio. Eu acredito que todos que estudam colaboração, cooperação, de fato já devem ter lido ou pelo menos ouvido falar desse livro. Devorei esse livro, já li umas 2 vezes, professor. Inclusive, eu fui monografista sobre a decisão de saneamento e organização do processo, o citei em muitos trechos, e para mim é um sonho estar aqui falando sobre esse livro. E eu separei, acredito que não vamos conseguir falar de tudo, provavelmente, mas separei vários pontos aqui para lhe indagar e ouvir a sua brilhante exposição.
E aí, já iniciando, né, até pela questão do tempo, o nosso tema, vem uma questão. Pela primeira vez, pelo menos no CPC, existiu o termo cooperação. Esse termo não é novo, tendo em vista que, até no seu livro, é feito muito paralelo com várias obras doutrinárias, que até na década de 90 já tinham várias obras dedicadas falando sobre o tema, sobre a cooperação no processo civil, mas, de fato, é a primeira vez que um código traz esse termo expresso na lei, né? É a primeira vez que a lei menciona a cooperação. E quando saiu esse código, até hoje eu me lembro, a gente começou a pensar o que é cooperação. Porque nem todos, a não ser aqueles que realmente estavam pesquisando mais sobre o tema, inclusive fazendo um direito comparado com Portugal, Alemanha, tinham a ciência do que é uma cooperação. Até porque um ambiente estranho de se falar em cooperação é o processo. E aí eu lembro que eu li várias críticas, inclusive até hoje, sobre essa cooperação no processo civil. Uma das críticas piores que eu li, um doutrinador falando que, para ele, cooperação não servia para nada, que cooperação, na perspectiva do juiz, denotava parcialidade, e na perspectiva das partes isso era impossível, já que o antagonismo do processo inviabilizaria um ambiente cooperativo. E aí vem a minha pergunta, né? O que é, em si, cooperar? Né? O que é essa cooperação? E emendando nessa pergunta, o senhor provavelmente sabe dessas críticas, leu bastante essas críticas. De fato, essas críticas, em sua maioria, são pessoas que de fato não concordam com o que é a cooperação, ou é reflexo de uma falsa acepção, de uma falsa compreensão do que seja a cooperação no processo civil? Vamos lá, Daniel. Então, acho que a gente tem já material para a live inteira agora, né, com a tua primeira pergunta. Mas eu queria dizer, assim, em primeiro lugar, assim, de maneira muito clara, é a seguinte, que a gente não tem no direito nada além de ideias, né? E para que as ideias possam, por assim dizer, frutificar, para que a gente possa fazer com que essas ideias virem prescrições, para que a gente possa fazer com que essas prescrições mudem o mundo, a gente precisa debater. Então, é natural que quando uma ideia que não está tão assente na doutrina, em determinado momento, em determinado lugar, ela cause um certo choque. E um choque que até leve, por assim dizer, a gente ter disputas a respeito do que é algo, então do que é colaborar, e efetivamente do qual é o conteúdo normativo da colaboração. Acho que são duas grandes perguntas. Então, é natural que a gente tenha um estranhamento quando a gente não tem algo assente. Em segundo lugar, também é absolutamente algo natural a crítica, né? Assim, a glória de quem escreve é a crítica, né? Eu não tô brincando quando eu te digo assim, que legal que tu leu meus livros, eu fico super feliz. Claro que eu fico mais feliz em saber que, de algum modo, a gente se conecta de algum modo, que a gente tem talvez mais pontos de contato, que a gente mais concorde do que discorde. Mas mesmo as pessoas que leem os meus livros para discordar, e não são poucas, te asseguro, como você bem sabe, eu também sou grato a elas, porque, afinal de contas, são elas que fazem com que as coisas continuem pensando, com que eu continue pensando sobre os temas e que os temas evoluam. Bom, então essas duas coisas são premissas básicas. A gente vive uma sociedade democrática, pluralista, a gente precisa respeitar o ponto de vista do outro. O que a gente precisa, no entanto, é debater os temas a sério. E debater os temas a sério, aqui vem o ponto, importa em iniciar uma discussão exatamente como tu iniciou agora, Daniel. Olha, do que a gente está falando quando a gente fala em colaboração? Né? E aí eu diria que a gente está falando sobre duas coisas. A gente está falando sobre um modelo e um princípio. Né? Esse subtítulo ele aparece na terceira e na quarta edição do meu livro, talvez na quarta, não lembro agora. Nas primeiras edições esse subtítulo não havia, nada obstante o conteúdo estava lá dentro. Né? Em primeiro lugar, a colaboração é um modelo, porque ela é um modo ideal de organizar as relações entre o juiz e as partes, que se contrapõe a um modelo que eu caracterizo como assimétrico e isonômico, a partir de dois autores italianos, Alessandro Giuliani e Nicola Picardi, né? E também, de certo modo, de um autor croata radicado nos Estados Unidos, que é o Mirjam Damaska. Bom, basicamente com isso eu quero dizer o seguinte, existem três grandes linhas em que eu procuro caracterizar o modelo. Né? Uma linha social, uma linha lógico-argumentativa e uma linha ética.
e dependendo da maneira como eu vou juntando as peças desse quebra-cabeça, eu vou chegar a um modelo assimétrico, isonômico ou cooperativo. E aí, então, na primeira linha, eu costumo dizer o seguinte, o que é o modelo cooperativo de processo? O modelo cooperativo do processo é aquele em que o Estado visa empreender os fins da pessoa humana, né, e por isso a jurisdição não está no centro do processo, o que está no centro do processo é o processo. O modelo cooperativo de processo é aquele em que o direito ele é tomado como um problema que deve ser resolvido em juízo mediante a argumentação das partes e mediante o dever de fundamentação do juiz, em que a interpretação é vista como algo adscritiva de sentido aos textos, em que as normas devem ter o seu alcance decidido em juízo. Então, é aquela linha lógico-argumentativa do direito, né? E que é preciso trabalhar com o processo dentro de um quadro de boa-fé e verdade. Verdade aqui compreendida como uma verdade objetiva, mas relativa. Objetiva porque existe algo fora de nós, desde o ponto de vista dos fatos do mundo, dos fatos empíricos, né? Relativa porque todo conhecimento que eu posso ter desses fatos empíricos é um conhecimento imperfeito, porque é imperfeito conhecimento do mundo natural que nós temos. E aí, então, eu chego à conclusão de que o modelo cooperativo é um modelo que tem essas características em que o juiz atua de uma dupla maneira. O juiz ele é isonômico na condução do processo, porque ele dialoga ao longo do procedimento, no mesmo nível das partes, e ele só é, por assim dizer, hierárquico quando ele impõe a sua decisão. Porque, afinal de contas, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre. No máximo, a gente pode recorrer se recurso houver. Então, isso é o modelo cooperativo de processo. O modelo cooperativo de processo, ele atua mediante o princípio da colaboração. O princípio da colaboração é aquele que diz que o processo deve se estruturar de tal modo que eu tenho que viabilizar um fim específico, qual seja uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para o litígio. Artigo 6º, finalzinho do artigo 6º do CPC. E aí, então, esse princípio da colaboração acaba sendo instrumentalizado a partir de 4 grandes deveres. E aqui vem um ponto importante, porque eu já avanço, por assim dizer, na tua segunda pergunta, né? Então, esse princípio da colaboração ele é instrumentalizado por 4 grandes deveres. O juiz colabora com as partes, né? Colabora dialogando, se esclarecendo, auxiliando e também prevenindo para que a forma, por assim dizer, não se sobreponha ao conteúdo do direito, daquilo que está sendo debatido em juízo. Então, vejam que nós temos aí, então, um sujeito essencial da colaboração, o juiz. O juiz que colabora a fim de que os fins de justiça do processo, a tutela dos direitos, né? A Gabriela Porto Alegre acabou de lembrar, minha aluna na graduação, um abração para ela. Saudades aí, Gabi, da nossa faculdade, aí, da parceria. E nós temos aí, então, uma possibilidade de termos o juiz atuando no processo. Bom, e aqui vem o ponto central, né? Está sendo parcial o juiz quando ele procura desempenhar os fins que são próprios do processo, né? Ou será que parcial é o juiz que simplesmente fecha os olhos, coloca a fenda nos olhos e simplesmente deixa o processo como uma luta das partes e desimporta com a tutela dos direitos? Então, na verdade, essa é a questão que se coloca. Quais são os fins do processo? Para quem parte do pressuposto que os fins do processo são fins de justiça do processo, é a tutela dos direitos de maneira adequada, efetiva e tempestiva dos direitos, bom, então não há dúvida que não há parcialidade aí. O juiz é imparcial porque ele não tem interesse no litígio, no caso concreto. Ele não toma a posição de parte, institucionalmente falando, né? Ele é imparcial, para usar o neologismo do Cabral, né, que é o nosso colega aí que também vale a pena ter junto. Então, basicamente, Daniel, eu diria isso, assim, quem colabora é o juiz, as partes não colaboram, porque afinal de contas as partes colaborando entre si, na minha avaliação, embora esse seja um ponto que a gente pode debater, na minha avaliação é um ponto, por assim dizer, contraintuitivo e que acho que a gente não tem que trabalhar, afinal de contas, os interesses são divergentes. Agora, o juiz tem um interesse institucional, que é procurar a tutela dos direitos. Essa análise aí já pega para uma outra pergunta,
que é um tema de debate também quando se fala em colaboração. O código fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar, né, entre si. E aí, quando surge a cooperação, né, começaram até a desenhar, né, a relação jurídica processual, que eu bem sei que o senhor entende que não é uma relação jurídica, que é um procedimento em contraditório, mas começaram a desenhar a relação jurídica processual até como um círculo, né, onde todos em si, até com sugestões de que as mesas da audiência ficassem redondas, etc., afirmando que todos cooperam entre si. O juízo com as partes, partes com o juízo e partes entre si. E aí vem um ponto que o senhor acabou de falar um pouco aí em passant, que está no seu livro, que é justamente essa questão dessa via de mão dupla da cooperação. E aí, de fato, o que dizer daqueles que sustentam, né, da ideia, na verdade, de sustentar de que as partes nesse ambiente antagônico, de interesses, como foi bem dito, divergentes, que é diferente, inclusive, como é falado no seu livro, da relação obrigacional, né, porque na relação obrigacional eu tenho interesses até contrapostos, mas harmonizáveis, né, o que gera convergência, né? E no processo não, são interesses divergentes, o que é uma coisa e o que é outra. E aí, nesse ambiente antagônico, tem como imaginar que as partes cooperam entre si? E aí, já pegando um plus, alguns dizem que essa cooperação entre as partes seria o cumprimento dos deveres inerentes à boa-fé objetiva. E aí, nessa primeira pergunta, então, as partes cooperam entre si? Segundo, a cooperação tem uma ligação, se confunde com a boa-fé objetiva no processo? Também são ótimas perguntas, Daniel. Bom, vamos lá, né? Em primeiro lugar, eu acho que as partes não cooperam entre si, não devem cooperar entre si. Alguns autores dizem que as convenções processuais poderiam ser um dos veículos para viabilizar a colaboração no processo. Eu poderia lembrar aqui do Fred, do Pedro Nogueira, do Cabral, que nós teríamos aí estimulado as convenções, mas, a rigor, convenções como atos das partes em si, sem envolver o juiz, eu acho que está muito mais para a gente tentar desenhar o procedimento a fim de que eu tenha uma vantagem competitiva, né, uma estratégia do processo para ganhar o processo, do que provavelmente para cooperar, né? Acho que o Rafael Abreu, que tem um livro excelente sobre isso, Incentivos Processuais, em que ele procura mostrar isso, que as convenções estão mais ligadas à ideia de propriamente desenhar o processo para que eu ganhe o caso, né? E que propriamente para que a gente atue em conjunto para um fim comum, né? Diferentemente, e aqui eu faço questão de frisar isso, da categoria dos atos conjuntos. Os atos conjuntos não são simplesmente atos das partes, como convenções processuais, mas são atos das partes em conjunto com o juiz. Por exemplo, o calendário processual do artigo 191. O calendário processual é um ato em conjunto, né, do processo. E aí, então, eu tenho uma cooperação do juiz para com as partes, das partes para com o juiz. E aí sim nós temos condições de ter uma atuação conjunta, né? Um saneamento compartilhado está na mesma linha, né? Compartilhado com o juiz, né? Agora sim, vamos para a segunda pergunta, que ela também é interessante, porque ela me permite distinguir aqui o modelo do princípio, né? Ver que a boa-fé objetiva, a boa-fé é um dos elementos da linha ética da colaboração, é a verdade e a boa-fé. Então, a boa-fé é um dos elementos do modelo cooperativo, mas não se confunde e não esgota a cooperação. Eu tenho outros, né? Eu tenho o contraditório, que informa a linha lógico-argumentativa da interpretação. Eu tenho o dever de auxílio e o dever de prevenção, que faz com que a forma não tenha primazia diante do mérito, que o mérito tenha primazia diante da forma. E eu também tenho, por essa razão, diferentes deveres ligados ao princípio da colaboração que não esgotam a ideia de boa-fé objetiva, né? Vê bem, qual é a ideia de onde é que eu posso ver boa-fé objetiva no dever de esclarecimento, né? Não há. Talvez eu possa ver uma ideia de segurança no tráfego, né, e confiança, que ao fim e ao cabo é uma ideia importante ligada à boa-fé objetiva, na ideia da vedação à decisão surpresa, que está ligada ao diálogo, né? Mas dificilmente eu poderia ver essa mesma ideia no dever de prevenção. O dever de prevenção é simplesmente para que eu não incorra, para que eu não escolha praticar um ato por uma forma vedada no processo. Basicamente é isso. Então, não há aqui propriamente uma conexão com a boa-fé objetiva. Alguns autores dizem que o fundamento do cooperação é a boa-fé.
E até dizer, olha, artigo 5º, boa-fé, artigo 6º, colaboração, tem uma ligação. Existe uma ligação? É claro que existe, mas a ligação está no plano do modelo, a meu juízo, né? As coisas não se confundem. Colaboração não se confunde nem só com contraditório, nem só com boa-fé. São elementos que dialogam dentro do sistema, mas não se confundem. Inclusive, é interessante essa questão do dever de consulta, que eu acho muito importante, que eu vejo muito isso nos atos postulatórios, as pessoas confundindo o modelo comparticipativo com o modelo cooperativo, né, e falam como se, de fato, a cooperação residisse apenas no dever de consulta. No seu livro é bem feita essa distinção de que no modelo comparticipativo, né, você apenas tem um dever, que é o dever de consulta, né, que é o dever de diálogo, e na cooperação em si você tem mais deveres, né, que transcendem, como por exemplo a prevenção, como o auxílio, e isso é muito interessante. E aí você tocou num ponto bem interessante, que é a questão das convenções processuais, né, os negócios jurídicos processuais. É um dos grandes temas debatidos com o Código de Processo Civil vigente. Temos uma dificuldade em tecer os limites dessas negociações, até agora é difícil parametrizar de forma objetiva quais são esses limites. E aí vem uma pergunta, será que é possível, diante da cooperação como um princípio, ou seja, como estado de coisas a ser alcançado, existir negócios processuais, convenções processuais que afetem os deveres colaborativos? Por exemplo, negócios processuais que retirem do juízo o dever de auxílio, né? Negócios processuais que impeçam, por exemplo, a distribuição dinâmica do ônus da prova, né, gerando, inclusive, é interessante que na distribuição dinâmica no Japão você tem uma regra que veda a questão da prova diabólica gerada por convenção. É possível, por exemplo, mexer nos poderes instrutórios do juízo, né, ou seja, mexer nesses deveres cooperativos, né, do juízo para com as partes através de uma negociação processual. Boa, boa, Daniel. Vamos falar sobre os 2 pontos que tu levantaste agora, porque são interessantes, né? Na mesma época que eu escrevi a minha tese sobre colaboração, o Dierle Nunes, aí um pouquinho mais de baixo, mas mais perto aí, né? Mais perto, ele escreveu uma tese sobre o processo jurisdicional democrático que ele defende essa ideia de modelo comparticipativo, né? Mas o modelo comparticipativo dele como tu bem ressaltaste, está ligado à ideia de diálogo, né? De contraditório, de dever de influência, por assim dizer. Essa é a ideia central dele, que ele vai buscar, inclusive, no Nicola Picardi. Esse modelo comparticipativo só se transforma no modelo cooperativo com o novo CPC, que é um livro que ele publica com Humberto Teodoro Júnior, com Flávio Quinault, com Flávio Pedron, e aí então a gente tem com Alexandre Bahia, enfim, esse livro é que acaba transformando. Mas lá atrás, na origem, são coisas diferentes, né? Acho que vale a pena frisar isso. Segundo lugar, eu brinco com os meus amigos, né? Meus amigos Fred, Cabral, tal, Pedrinho, que são os entusiasmados com a colaboração. O pessoal é entusiasmado. Eles adoram negociar. O pessoal nunca vi. E eu brinco com eles. E eles acham que eu sou, assim, o cara que não pode negociar nada. Como sempre, em médios virtus, né? A gente tem que tentar achar aí uma via del mezzo. Estou dizendo isso porque eu, a princípio, né, eu vejo com bastante dificuldade qualquer tipo de negócio processual, convenção processual, que põe em xeque, por assim dizer, a possibilidade de se chegar a uma decisão justa, a uma tutela tempestiva, adequada aos direitos. Eu tenho dificuldades em ver isso, né? Eu acho que a condição do processo, artigo 139, dentro da justiça civil, que tem compromissos institucionais, não está plenamente à disposição das partes, né? Então, mas isso, acho que o Alisson aí também concordou, fico feliz. Alisson, um abraço aí, tu foi lembrado antes aqui pelo Daniel também, hein? Um abração. Então eu acho, sinceramente, Daniel, que o pessoal às vezes exagera um pouquinho quando abre muito o espectro da negociação. Mas é claro, é do jogo. Como é um termo aberto, a gente vai experimentar na prática, né, a delimitação afinal de contas, o que é negociável e o que não é negociável. Não sei o que tu acha disso. Eu, na verdade, desde que saí, eu comecei a estudar sobre negociação e até
fiz na pós-graduação, fui aluno do professor Pedro Henrique, até debati isso com ele, que eu sempre vi o seguinte, que se você tem um processo, né, o procedimento, como uma garantia constitucional, né, que o processo em si tem que... E aí vem aquela questão de que, como foi bem dito, tem que alcançar uma tutela justa, efetiva. Eu também sempre tive dificuldade em verificar algumas negociações processuais que eu até vejo muita utilidade nas negociações, inclusive até para efeito de facilitar o procedimento, até superar obstáculos, mas certas negociações, como por exemplo, renúncia genérica a um determinado tipo de as provas, por exemplo, eu acho inconcebível, né? Até porque eu até uso como parâmetro se nós verificarmos em algumas situações que o código traz algumas negociações típicas, como por exemplo da negociação para distribuir de forma diversa um dos bons da prova. O próprio código chegou lá e falou, epa, se gerar uma prova diabólica, não pode. Por que não pode? Porque eu estaria basicamente, se eu gerar uma prova diabólica, acabei com um contraditório, acabei com um poder de influência. Então, eu acredito que se o próprio código ele faz essas limitações pontuais, quando trata de negociação típica, eu também tenho que ter essas limitações quando eu falo de negociações atípicas, né? E eu acredito que, na verdade, também é da própria... Você falou uma coisa no começo que é interessante. Quando surge algo assim, mais novo, que não era usual, nós tendemos a exagerar, né? Exagerar para depois encontrarmos o ponto de equilíbrio. Eu acredito que no tocante à negociação, esse ponto de equilíbrio ainda não foi achado. Mas estamos em fase de teste de ideias, mas eu de fato concordo. Eu acredito que o processo, embora ele seja para as partes, uma garantia para as partes, ele está dimensionado por uma garantia constitucional, pela Constituição. Então é aquela questão, eu posso até chegar lá e não fazer nada, mas se eu for a um processo, eu tenho que ter aquilo desenhado como a Constituição concebeu, né, sem possibilidade, por exemplo, de uma renúncia prévia genérica que me coloque numa situação de alta vulnerabilidade. Pelo menos assim que eu me posiciono e fico muito feliz com o seu posicionamento convergente, né? E até a professora Daniela está falando aqui da Belua, eu sempre debato muito com a Belua, que a Belua também tem uma obra muito boa também, e a gente vai fazendo essa fase de teste de ideias. Eu confesso que eu era muito mais restrito quanto à negociação, mas depois que eu fui estudando, eu vi várias atividades práticas, inclusive eu faço negociação nos contratos, mas acredito que principalmente quando nós falamos de um processo que tem um princípio da colaboração, eu acredito que tem certas coisas que uma convenção não pode mexer, né? Ou amplia ou deixa como está. Né? Acredito que o professor também tem eu sou mais dessa linha também. Mas, enfim, eu acho que é um ótimo tema, vale a pena estudar. Enfim, a questão toda é achar a justa medida. A justa medida que é difícil. Professor, nós temos uma reclamação grande entre nós advogados, né, acerca da dificuldade de implementar esse modelo cooperativo, né, de implementar esse princípio, né, da colaboração no processo. E aí é interessante que no seu livro, o senhor trata o processo como um produto cultural, né? Não apenas como um conjunto de conceitos técnicos, abstratos, científicos. Né? O processo ele é um produto cultural influenciado pela cultura, enfim. E uma das formas, inclusive, na antiguidade grega, citado pelo seu livro da cultura, é justamente a educação individual do indivíduo, né? A educação do indivíduo. E aí vem a minha pergunta, qual o papel do ensino jurídico no Brasil para a implementação de um modelo cooperativo? Eu sempre digo que a falência do modelo cooperativo começa com os trabalhos em grupo nas universidades. Quando você bota o trabalho em grupo, você vê o que é cooperação. Mas, enfim, eu tenho um professor que basicamente é um dos meus mentores aqui em Sergipe, que é o professor Manuel Costa Neto, que ele sempre dizia para a gente, olha, infelizmente, em muitas faculdades, universidades, e aqui inclusive, nós formamos gladiadores. As pessoas saem com aquele ímpeto, né, de litigar. E é aquela questão, o magistrado ele passou pelo mesmo ensino, pela mesma grade que o advogado passou. Então, o magistrado ele não veio de outro planeta, ele passou pela mesma grade, né, estudou o mesmo processo que o advogado estudou. Então, a minha pergunta é, o nosso ensino jurídico hoje, e aí eu já estendo, não só para a cooperação, como, por exemplo, precedentes, etc. O nosso ensino jurídico hoje está preparado para deixar o aluno formado para aplicar esse Código de Processo Civil vigente? Boa, Daniel. Sabe que lá acho que foi no precedente, a gente está falando sobre colaboração, mas tu mesmo agora acabou de ampliar a pergunta, porque é uma pergunta mais ampla, né? E no meu precedente, casualmente, eu enfrentei esse tema.
teve uma passagem quando o Luís XIV... Bom, vamos lá. Então, quando eu escrevi sobre precedentes em 2016, agora está na terceira edição em 2018 e ano que vem sai a quarta edição. Quando eu escrevi sobre precedentes, eu me preocupei em ver de que modo os precedentes representam uma maneira de vinculação ao direito, né? Então, o precedente, basicamente, é uma maneira pela qual eu procuro articular os princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade. É a maneira pela qual o direito inglês procurou fazer isso ao longo dos séculos, e que hoje, por assim dizer, nós também nos valemos dela. Mas essa mesma preocupação, obviamente, que não poderia ser uma preocupação de uma ilha, né? É uma preocupação do mundo. Então, de que modo eu procurei investigar a maneira pela qual se procurava exatamente esses mesmos objetivos na França? Mediante a lei. E aí foi interessante, porque o primeiro código, por assim dizer, não tanto no sentido de codificação que acabou aparecendo, triunfando no século XIX e preparado no século XVIII, tá? Mas no sentido de consolidação, com o princípio da legalidade, com a reivindicação do poder de legislar pelo príncipe, né, por assim dizer, aparece em 1677, no século XVII, com o Code Louis, o Code Louis. Acho que eu chego a citar também na colaboração esse código. E é interessante que o Code Louis, ele é elaborado, né, pela comissão de juristas determinada pelo rei, e antes de entrar em vigor o Code Louis, e esse é o ponto interessante, o rei simplesmente mandou que determinadas pessoas fossem estudar na Sorbonne, que então era a única universidade de Paris, né, era Paris... Não tinha número, né? Era única, era Paris Sorbonne, não era Paris 1 como hoje, mas mandou estudar na Sorbonne para aprender o Code Louis. E só depois que aprendessem o Code Louis é que se tornariam juízes. Vejam, não eram juízes que já tinham a prática e depois foram aprender o Code Louis. Não, eles desde logo aprenderam o Code Louis e aí foram para a prática. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer com isso basicamente o seguinte: o direito ele depende da maneira como ele é estudado. Eu volto a dizer, nós só temos ideias, nós não temos mais nada além disso. Então, é natural que o modelo cooperativo, que os precedentes, que as convenções, que as cortes supremas, que esse modo de deliberação do Supremo, enfim, toda essa maneira pela qual a gente vê o direito hoje, ela demora um pouco para penetrar na cultura jurídica, porque ela depende necessariamente de que a gente consiga tomar, por assim dizer, a hegemonia, né? Que a gente consiga virar pensamento dominante e que a gente consiga ter eco na justiça civil, né? A maioria, muitos juízes, muitos advogados, porque não só juízes, mas também advogados, jamais nunca souberam o que é uma colaboração e não vão saber, porque não abriram um livro, não foram educados dentro dessa cultura jurídica. E o que a gente precisa fazer é educar, é debater os temas, é suscitar esses temas em artigos, em lives, debates. A gente precisa provocar isso no foro, a fim de que as pessoas estudem, os advogados, os juízes, desembargadores, ministros, e a partir daí a gente vai conseguir, de algum modo, transformar a nossa justiça. Mas a simples elaboração de um código é importante, mas é só meio caminho andado. A gente precisa andar o resto do caminho. Então, eu acho bem importante que se coloque isso, Daniel, porque sem a gente ter presente, e bem presente, que é o ensino jurídico que vai moldar a maneira pela qual a cultura jurídica é praticada, a gente não vai muito longe e a gente vai acabar se frustrando, né? Porque olha, a gente tem um código que diz muita coisa, mas nada é dito na prática. Não, mas calma. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa sair por aí e, sim, realmente tocando as coisas para frente, né? E debatendo os temas. Eu acredito que isso nem uma norma, né? Porque o nosso Código vigente, de fato, ele é um divisor de águas no processo civil brasileiro. E para você mudar de uma forma para outra, como é visto o processo, sobre a ótica cooperativa, sobre a ótica, né, das cortes, como cortes supremas, como o senhor trabalha em outro livro, que também é muito bom, né? Dá para indicar vários livros aqui. Então, não é instantâneo.
A gente precisa, primeiro, acredito que mudar a forma também do ensino jurídico, acredito que as grades, né? O que aconteceu foi isso, surgiu um código que praticamente é um divisor de água e as grades nas universidades continuaram as mesmas, né? Os mesmos assuntos, o mesmo roteiro, processo civil 1, processo de conhecimento, processo civil 2, recursos, processo civil 3, procedimentos especiais, e continuou o mesmo roteiro, só pegando aquele código comparado e vendo o que mudou. E assuntos, né, que basicamente surgiram, como por exemplo a cooperação, para mim, eu acho inconcebível que hoje no processo civil você não tenha pelo menos uma matéria só para estudar precedentes. Eu acredito que isso é essencial só para você saber o que é um arrasto descendente, saber o que é um obterdicto, né, saber isso efetivamente na prática e não apenas os conceitos decorados. Que acredito que mudando o ensino aí já vai para outro ponto, que é a prática. E aí acredito que a advocacia ela tem o seu papel de extrema relevância. Afinal, quem muda, né, jurisprudência, quem leva as teses, as novas ideias é o ato postulatório. Então, é o advogado. Então, eu sempre utilizo a cooperação, faço menção nas petições, a razão de decidir, né? Mas só eu que faço. Mas uma formiguinha vai ajudando a outra e acredito que a gente vai conseguindo mudar, né? Talvez daqui a gente demore 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas em um momento o que não pode fazer é dizer, não vai mudar e estagnar. É isso que aí aí. você não faz nada. Você vai dizer, não, isso aí não vai pegar. Né? Eu acredito que nós precisamos de um olhar um pouco mais otimista em relação ao processo, porque se for ser pessimista ou realista, o negócio não anda e vai ficar isso aí a vida toda. Né? Se não mudar para mim, que mude pelo menos para meus filhos, para meus netos, né? que forem. E acredito que, e é interessante isso, é a visão prospectiva dos nossos estudos. Eu acredito que, por exemplo, várias obras, sobre precedentes, sobre colaboração, daqui a 70, 80, 100, 200 anos, vão ser referências para as pessoas entenderem como isso surgiu aqui no Brasil. Então, como também nós usamos referências de autores de 300, 400, 500 anos atrás. Então, acredito que essa visão prospectiva, e não apenas das circunstâncias atuais, ela é essencial para que a gente consiga fazer um processo melhor e, consequentemente, vidas, né, sejam tocadas de forma possam viver melhor, porque dependem do processo. Tem uma outra pergunta aqui muito boa, que eu achei bem interessante. Um pouco também relacionado ao que a gente falou sobre a questão da parcialidade do juiz. O Miguel Teixeira de Souza, que é um dos grandes autores sobre a colaboração lá em Portugal, ele fala sobre um outro dever, que seria o dever de inquisitoriedade, já sei que o senhor não adota esse dever, mas ele fala sobre a questão da parcialidade, que a atuação do magistrado, sobretudo no dever de auxílio, deve ser de forma complementar, para que não denote parcialidade. E aí nós temos uma situação no Código, que é o 139.6, que fala do poder do juiz de dilatar prazos, inverter a ordem de produção de prova. E muitos opinadores pegaram esse inciso, né, para defender uma possibilidade de flexibilização procedimental de ofício pelo juízo, de forma que o procedimento, que é flexível hoje, se adequasse, né, para ser melhor para se buscar uma decisão de mérito justo e efetivo. Enfim. E aí, alguns opinadores criticam essa flexibilização de ofício, afirmando que necessitaria ser um ato conjunto. E aí minha pergunta, né, diante disso, pode o magistrado flexibilizar de ofício, né, o procedimento, ou o procedimento seria também uma válvula de segurança, uma garantia contra a arbitrariedade do juízo? Tá. Também é uma excelente pergunta, Daniel. Acho que vale a pena a gente debater sobre ela. E eu queria fazer 2 considerações. Tá? A primeira delas é que o procedimento, ele é, por assim dizer, para usar a expressão do professor Carlos Alberto, que é em quem eu estudei, um dos meus mestres, é a espinha dorsal do formalismo. Né? E sendo a espinha dorsal do formalismo, é um elemento que imprime segurança no processo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em procedimento. Né? O procedimento, ele é, por assim dizer, um garantidor da segurança jurídica no processo. Por isso tem que ter cuidado. Segundo lugar, isso não significa que o procedimento seja imutável. Eu particularmente, admito a flexibilização procedimental. Eu acho que tem vários trabalhos interessantes sobre esse tema. Né? O último deles, o Paulo Mendes de Oliveira, que também é aí de perto da Bahia, né? Hoje está no Distrito Federal. O Paulo Mendes é um querido amigo, segurança jurídica no processo. Ele procura defender a flexibilização
procedimental, e eu diria que nós não temos aqui propriamente a necessidade de um acordo entre as partes e o juiz para flexibilizar o procedimento. Na minha avaliação, basta que não seja surpreendente esta flexibilização. Ou seja, eu preciso ter respeitado o princípio básico do contraditório. Né? E aí é o princípio básico do contraditório que vai me imprimir segurança. Olha, eu sei que o procedimento está mudando e eu tive a oportunidade de me reagendar mentalmente. Né? Eu tive a oportunidade de reagendar e reprogramar a maneira pela qual eu vou praticar determinados atos. Eu acho que essa seria a melhor linha assim, de trabalhar com o processo. Aqui no Insta, até comentou agora a IECA, ela já falou que fez, ela usa muito essa questão da inversão da ordem da produção da prova, que às vezes acontece de você ter, porque pela lógica a perícia, por exemplo, é antes da audiência, até porque a audiência deixa um julgamento que em tese até o julgamento ocorreria lá, né, o ato findo da fase probatória. E às vezes acontece, por exemplo, de que está se discutindo a autoria e para a perícia precisa para apurar o valor, né? E aí, se, por exemplo, numa audiência, se verificar que não houve autoria por parte do demandado, não faz sentido você produzir uma perícia para apurar um quantitativo de algo que o demandado não tem que pagar, né? Então, a IE, que é uma grande processualista aqui também do Estado, ela já falou que já fez essas inversões que, de fato, né, obviamente que gera um ganho para o processo, porque você tem uma economia processual, porque imagina, né, o que é fazer uma perícia para jogar no lixo, por assim dizer, claro. Né, demandar um trabalho, né? Agora, eu acho interessante isso, né, que eu tenho até estudado sobre o tema, tenho até firmado uma convicção ainda mais firme, mas acredito que, de qualquer forma, esse dever de consulta é essencial, porque senão passa a ser um ato solitário do juízo, né? E aí você perde a lógica justamente do que é cooperar, de ser isonômico no debate, né? De ser isonômico no debate e assimétrico na decisão. Professor, mas eu acho, só deixa eu aproveitar que a IECA está aqui escutando também, quero parabenizar, porque acho que é iniciativa importante, meu abraço, e é importante a gente ter esse tipo de atitude, né? Na minha avaliação, o que a gente precisa só é manter o contraditório, né? As partes tendo ciência, acho que está tudo certo. Eventualmente podem sim surgir oportunamente, mas eu acho que eu consigo dimensionar bem o tempo do processo assim. Não dá para esquecer, no direito brasileiro, quem conduz o processo é o juiz, né? Ainda que em cooperação com as partes. Acho que é um ponto importante. Perfeito. Outra coisa aqui que agora eu vou passar para algumas perguntas mais específicas, e aqui já reindicando o pessoal esse livro, que eu achei bem interessante que no seu livro, no início o senhor trabalha uma ideia geral, né, do que faz divagação sobre o que é a cooperação, sobre o modelo, sobre o princípio, até revisando muita coisa da própria teoria geral do processo. E depois que faz essa identificação do que seja a cooperação, dos seus deveres, é interessante que se parte para uma análise específica da cooperação no código, em cada fase do procedimento comum, na fase postulatória, na fase de saneamento, na fase decisória, na fase probatória, decisória e também na fase executiva. Eu achei isso muito interessante. E aqui eu tenho algumas perguntas para fazer sobre essa questão da cooperação em cada fase. Na fase postulatória, uma coisa que eu achei de extrema importância, eu li rindo. Sabe aquelas passagens do livro que você, poxa, esse cara está falando a verdade, que você chega a rir, né? Tem alguém que fala aqui com a coisa que você concorda, eu li rindo. Que é uma questão que quando surgiu a cooperação, todo mundo começou a meter a bomba nos juízes. E começa a dizer, não, porque o juiz agora vai ter que cooperar, agora acabou isso, o juiz tem que cooperar. E uma das maiores reclamações na magistratura é a questão da fundamentação das decisões. E para isso você tem o 489, parágrafo 1º, que também foi uma quebra de paradigma, trazendo não a definição do que seja uma decisão fundamentada, mas uma definição do que não é. E aí trouxe lá todos os seus incisos, dentre os mais famosos, o inciso 4, que é aquele que não enfrentar todos os argumentos, enfim. E aí se mete muito as críticas, decisão genérica, decisão isso. De fato, nós temos diversas decisões que não atendem o 489, parágrafo 1º. Mas, em contrapartida, nós também temos vários atos postulatórios que não cumprem o seu ônus argumentativo.
é só ver, por exemplo, o número de recursos hoje que não têm sido recebidos pela questão da violação à dialeticidade. E aí a minha pergunta, que é bem intuitiva, mas quero a sua explanação. Esse problema de ausência de fundamentação das decisões judiciais, coloca a conta só no magistrado ou, de fato, é uma questão geral da argumentação do processo que também é imputável à própria deficiência dos advogados? Ou seja, os advogados contribuem para esse tipo de decisão do juízo? Sem dúvida. É aquela ideia, né? O processo é uma dinâmica, o processo é uma comunidade de trabalho e o processo é uma comunidade argumentativa de trabalho. Então, as partes têm ônus de alegação, os juízes têm dever de decisão. Então, se os juízes têm um dever de decidir de determinada maneira, as partes também têm um ônus de alegar de determinada maneira. E eu acho que a gente só vai conseguir encontrar aqui as pecinhas do quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça só vai se formar se a gente conseguir ter congruência. Se a gente não tiver congruência, não vai. Então, foi por isso que eu resolvi chamar a atenção para esse ponto, porque me pareceu óbvio, né? Se eu, na petição inicial, não consigo alegar um precedente, eu não faço lá, como tu bem mencionaste, né, a identificação da ratio decidendi, se lá na petição inicial eu uso um termo vago, sem dizer, afinal de contas, qual é o sentido que eu estou procurando empregar esse termo, como exigir do juiz isso, né? E aí eu acho que a colaboração até tem uma ferramenta importante. Eu acho que se o juiz percebe que os atos postulativos, né, que os pleadings, para usar a linguagem dos nossos colegas americanos, eles vencem as especificações apropriadas, acho que o juiz pode tranquilamente intimar as partes para dizer o seguinte: olha, especifiquem as partes os argumentos no que tange aos incisos 489, parágrafo 1º, tais. Se tiver termo vago, explicite, indique o precedente que é bem enfrentado e por aí afora. Porque eu acho que a partir daí a gente vai conseguir, de fato, ter um diálogo cooperativo para que a gente tenha uma decisão congruente, ou seja, uma decisão que consiga ser fruto de uma comunidade argumentativa. E isso aí é interessante, que nós temos uma grande deficiência no Brasil quanto a essa questão de exposição de fundamentos e argumentos. Basicamente, a pior petição inicial, a gente sempre diz isso, a pior petição inicial para você contestar não é aquela petição que está boa, é aquela petição que você não entende o que a pessoa quer, né? Aqui mesmo, um grande juiz, que foi um professor, que é o professor Manuel Constante, ele sempre dizia que há 15, 20 anos, era de 10 petições, ele mandava emendar 1 a 2. Hoje, de 10, infelizmente, a mais da metade, ele precisa mandar emendar. E o pior que é rotineiro, que para mim acho que é uma das piores intimações para um advogado, intimar para você, na verdade, emendar a petição, porque da narrativa dos fatos, o juízo não conseguiu concluir o que é que você quis dizer, o que você quer. Então, quando nós olhamos para os atos postulatórios, já acredito que nós conseguimos ver também um reflexo do porquê as decisões são assim. Até porque, eu lembro que o professor Alexandre de Câmara falou que se o processo ele tem um modelo cooperativo, a culpa não é só de um dos sujeitos, a culpa ela também é compartilhada, né? Ou seja, eu contribuo também para decisões dessa natureza. E aqui vem uma outra pergunta também sobre a fase postulatória, aqui já unindo com outro livro também muito bom, que é sobre tutelas provisórias. Nós sabemos que majoritariamente, né, se sustenta que o magistrado ele não pode conceder tutelas provisórias de ofício. Inclusive, alguns ainda sustentam o poder geral de cautela, mas majoritariamente tem prevalecido o entendimento de que não, né, precisa de um prévio requerimento. Mas aí vem a pergunta, pelo dever de auxílio, dever de consulta, verificando o magistrado que existe um potencial risco, que seja uma tutela provisória cautelar, uma tutela provisória antecipatória. A pergunta: poderia o magistrado não conceder de ofício, mas consultar as partes acerca da necessidade de concessão de uma tutela provisória? Isso, por algum motivo, macularia a imparcialidade? Boa, Daniel. É uma outra pergunta que eu acho que é importante, né? A gente tem que distinguir o que está sob os domínios do princípio da demanda. O princípio da demanda diz respeito à colocação dos fatos essenciais juridicamente qualificados, das defesas diretas e indiretas ligadas ao mérito, né, de ambas as partes. Isto é domínio das partes, né, artigo 141 do CPC. É o processo que é das partes, é o conteúdo do processo. De outro lado,
né, distinguir daquilo que diz respeito à condução do processo. E a condução do processo é uma condução do juiz, ainda que cooperativa, com as partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a caracterização do objeto litigioso do processo é uma caracterização ligada às partes. Princípio dispositivo em sentido material ou princípio da demanda. Agora, a condução do processo no quadro do processo cooperativo é alterado. O que é a tutela provisória? Essa vem a ser a pergunta essencial. A tutela provisória não é nada mais, nada menos do que uma concessão provisória de um caráter, de uma decisão processual a respeito dos efeitos possíveis do direito material. É isso. A tutela provisória é isso. É uma distribuição isonômica do ônus do tempo no processo, em face da urgência ou da evidência. Isso é a tutela provisória. Quando eu atuo nos domínios da tutela provisória, eu estou atuando nos domínios do processo. Então, eu não estou suplantando, por assim dizer, a iniciativa da parte no tange ao plano do direito material. As partes, a princípio, devem pedir tutela provisória, mas se não pediu, muito bem, pode o juiz indicar, olha, aqui talvez fosse o caso de antecipar a tutela, porque há um direito evidente ou porque há urgência, mas o juiz não pode antecipar de ofício. Ele consulta a parte. E, a meu juízo, eu acho que essa é uma solução bem equilibrada para esse problema, Daniel. Acho que vale a pena, sim, levar em consideração, distinguindo que o problema da colaboração é um problema de condução do processo. E o problema da imparcialidade é um problema ligado ao princípio da demanda. Eu não posso julgar aquilo que eu trouxe para o processo. Mas eu não trouxe para o processo o conteúdo da tutela provisória. Né? Acho que esse é um ponto importante. Inclusive, antes do código, eu vi aqui um magistrado de Sergipe fazer justamente isso. Em uma audiência de conciliação, ele olhou para a parte e disse, doutora, era uma situação que envolvia saúde, e ele olhou a petição e não tinha o requerimento de tutela provisória. E aí, diante da situação, né, do grande risco, ele perguntou, doutora, a senhora não quer requerer uma tutela provisória? E aí, naquele momento, gerou até um estranhamento daquilo, né? As pessoas começaram a visualizar como se ele estivesse sendo parcial no processo. Mas é uma questão interessante, porque a principal justificativa para o juízo não conceder de ofício é a questão da responsabilidade pela tutela, né? A questão do risco-proveito. E no momento que ele verifica a situação e joga para as partes, automaticamente isso está resolvido, pois a parte ela vai dizer se quer ou não. Né? Então, diante dessa, porque acredito que a questão de quebra da imparcialidade ela fica mais bem supérflua. Né? Eu sei que tem quem argumenta que é por causa disso, mas acredito que se não fosse até mesmo a questão da responsabilidade, eu também não veria tanto motivo para vedar o juízo de uma concessão de ofício, de uma tutela provisória. É que é o seguinte, né, Daniel? Que assim, vamos lá. Se o juiz pode tutelar de maneira definitiva, pode tutelar de maneira provisória. É bastante simples, né? Porque o pedido já foi efetuado. A tutela provisória não é nada mais, nada menos do que uma compressão do tempo. É uma ponte no tempo. Eu trago o que estaria só lá no final para o início. Mas estaria lá no final, eu trago para o início. É só isso. É que eu acho que o pessoal não tem muita clareza sobre esse ponto. Claro, a personalidade é o grande problema. E justamente por ser o grande problema é que a gente precisa, por assim dizer, equacioná-la com a ideia da consulta. Perfeito. Está aqui o Leonardo até, que está entrando aqui. A gente está fazendo então um trabalho em conjunto sobre a estabilização da tutela, fazendo um comparativo com o referido do direito francês. Pegando lá o processo civil francês, estamos fazendo um comparativo legal. Depois vou até mandar para a sua avaliação. Temos 7 minutos. Eu queria falar sobre um tema que, para mim, é de um apreço especial, até porque pesquisei bastante sobre ele, fui monografista, que é a questão do saneamento e da organização do processo, mais especificamente a decisão de saneamento e organização do processo, que não é uma decisão nova, na verdade já está no nosso ordenamento desde 1938, acho que a primeira lei que previu foi a Lei 960, que tratava sobre a cobrança judiciais de crédito da Fazenda Pública, mas com um viés mais organizacional foi com a reforma de 94, que trouxe a necessidade de fixação dos pontos controvertidos. Era uma decisão que sabemos que na prática sempre foi desprezada, tanto é que o título do meu trabalho é justamente da renegação à essencialidade. Né? Sempre foi renegado na prática e éramos acostumados, ainda somos e muitas das vezes, com aquele despacho designando data para audiência. É o que acontece. E aí o nosso código, né, ele trouxe um tratamento nunca antes visto, ao trazer basicamente de um parágrafo, que é no 331,
um artigo com 5 incisos, 9 parágrafos, tratando só sobre a decisão de saneamento e organização. E nessa decisão, na forma em que era prolatada, ele buscou, de uma certa forma, a valorizar esse modelo cooperativo de processo. E aí, uma das grandes novidades, que é bastante discutida, é a audiência para o saneamento colaborativo, né, entre juízo e partes. E aí eu vejo muitas pessoas criticando, muitos juízos que não mais. E aí vem a pergunta, de fato, o senhor, essa audiência é uma coisa, ela é útil para a colaboração ou é algo que vai ficar realmente no mundo do ideal? Como é que o senhor enxerga essa audiência colaborativa para o saneamento e organização? Tá bem. Primeiro, quero mandar um abraço para o Beck aí, o nosso querido Beck, que está se manifestando. Também, grande Beck. Sem dúvida, Beck, é isso aí. Por isso que tem que consultar e não pode tutelar de ofício, né? Um grande abraço. Bom, primeira coisa, eu quero te dizer o seguinte, Daniel. Eu costumo já pensar nos trabalhos que eu leio, nos autores que eu leio, quando eu vejo os temas, né? Um tema bem escolhido já é alguma coisa. Então, eu quero te parabenizar pela escolha do tema, é um excelente tema. E acho que vale a pena estudar. É um tema clássico, um tema que na minha faculdade a gente tem um super tema, um super livro sobre isso, que é do Galeno Lacerda, né, Despacho Saneador, da década de 50, enfim, é um grande tema. E eu não tenho dúvida que o Despacho Saneador e a audiência de saneamento e organização do processo é uma peça-chave dentro do modelo cooperativo, né? Já na primeira edição da minha tese, lá em 2007, já eu defendi essa ideia de que o ideal é que nós tivéssemos um espaço para o diálogo, para que a colaboração frutificasse. E, claro, só que eu, evidentemente, não posso ficar marcando uma audiência para ter colaboração por questões mais simples, né? Eu tenho que também alocar de maneira apropriada os esforços do processo, né? Mas eu não tenho dúvida que se a gente tiver um processo com questões um pouco mais complexas, o ideal é que a gente consiga todo mundo sentar junto, todo mundo dar sua contribuição e dizer, olha, nós temos que decidir essas questões e prover essas questões e vamos se concentrar nessas questões. Então, a colaboração ela ganha uma enorme expressão na audiência de saneamento e organização. Acho que é um baita tema. Perfeito. E eu acredito que até o professor sempre dizia que até com essa audiência acreditava-se que até a ida dos advogados para o despacho, né, os embargos auriculares diminuiriam, que teriam a oportunidade de efetivamente conversar com o magistrado sobre o destino, a destinação do processo. Uma coisa interessante que muitos magistrados têm feito, né, aqui é a última ponderação, um abraço ao amigo Beclaut, grande amigo, uma grande fonte de admiração para todos nós, justamente não a audiência, mas muitos intimam as partes para indicarem, né, os conteúdos que entendem adequados. E sabe o que é interessante, professor? É que eu vejo muito advogado reclamando. Absurdo, o juiz quer que faça, né, o trabalho dele, né? E, na verdade, no ambiente colaborativo, como é que você quer reclamar da decisão de saneamento da organização se nem você mesmo sugere, né, o que é que deve estar lá? Uma peça-chave essencial para o processo. Mestre, nós temos ainda 1 minuto e meio, eu já vou iniciar os meus agradecimentos. A Sociedade Sergipana de Processualistas é extremamente feliz numa aula dessas, né, a oportunidade de discutir o seu livro novamente para todos aqueles que queiram estudar mais sobre o tema, Colaboração no Processo Civil, do Modelo ao Princípio, um livro excelente. E também todos os outros mais obras do procedimento de dinheiro sempre vão ter a minha referência, porque eu utilizo no dia a dia, sempre cito, em minhas petições mesmo, isso é sempre muito bem citado. E para a gente, muito obrigado por procedimento de dinheiro, além de um grande profissional e doutrinador, o principal, é uma excelente pessoa, né, que nos acolheu, está disponibilizando aqui o tempo, e para a gente, mestre, Deus abençoe, muito obrigado, e passa a palavra, o senhor tem 1 minuto aí para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Daniel, eu quero dar o meu abraço à Sociedade Sergipana, um grande abraço, fiquei muito feliz de ser convidado, espero que a gente possa se encontrar mais vezes, dizer que é uma alegria para mim poder encontrar pessoas pela vida com quem eu possa trocar ideias, com quem eu possa aprender, e nós estamos irmanados dentro disso. Realmente, um beijo do fundo do coração para todo mundo. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Meus amigos, a live ficará salva, quem quiser rever ou por acaso indicar para algum amigo, está aqui no feed da sociedade. Professor, uma boa noite,
e um excelente amanhã, quarta-feira. Forte abraço, até mais. Boa Abraço. noite. Tchau, tchau, amigo. Valeu.